O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem as mesmas coisas? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Meus irmãos, boa noite. Muito bem, irmãos, nós estamos lendo o capítulo 5 de São Mateus, que é o capítulo onde Jesus faz a sua grande catequese, conhecida como o Sermão da Montanha. Irmãos, no centro dessa catequese de Jesus, nós temos o Pai Nosso. O Pai Nosso, se nós soubéssemos as implicações que é rezar o Pai Nosso, nós não rezaríamos. Porque qual é a primeira implicação do Pai Nosso? Quando eu digo que existe um Pai de todos os homens, isso alarga o meu coração a todos os homens. E é por isso que, qual é o tipo do amor e do relacionamento de um santo? Um amor universal. Enquanto o meu amor ainda não está aberto a todos os homens, significa que eu não alcancei ainda a estatura da perfeição. Se a minha generosidade ainda está presa à empatia do outro, eu ainda não alcancei a universalidade. E é por isso, irmãos, se nós soubéssemos desse risco que é dizer Pai Nosso, nós não rezaríamos. Porque afinal de contas, se tem ainda no teu coração alguém que você não é capaz de se relacionar, você ainda não está rezando direito o Pai Nosso. Mas muito bem. Jesus então hoje nos abre uma dimensão muito grande da capacidade de amar, que agora é amar os inimigos. Meus irmãos, no Antigo Testamento não é que tinha nenhum trecho de modo explícito que nós deveríamos odiar aqueles que não nos querem bem. Nós tínhamos algumas expressões que podem nos levar a isso. Por exemplo, no Salmo 130, nós vemos o salmista que canta: ó Deus, castigai os malvados. Mas não é de modo explícito dizendo que deve-se odiar os malvados ou os nossos inimigos. Mas hoje Jesus, ele nos pede uma medida de generosidade muito grande, que é a capacidade de rezar e a capacidade de querer bem a quem nos quer mal. Aqui são duas coisas que Jesus nos pede hoje. Nós não só devemos rezar por quem nos quer mal, mas nós devemos amar. E o que significa amar? Significa dizer, eu te quero bem. Ou seja, a nosso relacionamento com aquelas pessoas que não nos querem bem, aquelas pessoas que viram o rosto para nós, aquelas pessoas que nos caluniam, significa de dizer que, Jesus, eu quero bem a esta pessoa. E isso é difícil. Que às vezes nós até falamos, não padre, eu já perdoei aquela pessoa, mas eu não quero ver ela na minha frente. Pronto, se a gente diz isso, significa que você não perdoou, viu?
E depois, perdoar não significa esquecer, porque afinal de contas, uma pessoa que é ferida, ela vai estar sempre ferida. Isso nós precisamos ser realistas. Uma pessoa que foi traída, uma pessoa que foi caluniada, uma pessoa que sofreu um prejuízo econômico ou na saúde, essa marca vai sempre estar na pessoa. Mas o que é importante? Mesmo diante dessa marca, eu purifico o meu amor e digo, mesmo assim eu te quero bem. Um dia você mereceu o meu amor por causa da sua simpatia. Hoje você merece o meu amor porque você precisa de uma vida melhor. Irmãos, isso é uma graça que nós precisamos pedir a Deus. E por que nós somos capazes de fazer isto? Porque quando nós olhamos para Deus, a quem nós chamamos de Pai, Ele é capaz de fazer nascer o sol para todos. Ele é capaz de fazer a chuva para todos. Ou seja, a bondade de Deus não se restringe à nossa qualidade moral. Já pensou se a graça de Deus viesse de acordo com a nossa qualidade moral? Nós íamos ver no meio da rua, chovendo em um lugar, no outro seco, o sol nascendo só em um lugar, para outro só a nuvem escura, mas Deus não nos trata assim. E é por isso que esse modo de olhar de Deus para nós é aquele modo de quem reza Pai, é esse modo que deve ser inserido em nós. Mas hoje, irmãos, tem uma coisa que, se vocês prestarem atenção, na Escritura, tem umas partes que nós chamamos no mundo teológico chamado aporias. O que são as aporias? São as contradições que tem no texto bíblico. Olha o que nós rezamos hoje no Salmo. Misericórdia, ó Senhor. O que a gente reconhece aqui? Que Deus é misericordioso. Se a gente pega na primeira leitura, olha o que Deus vai dizer. Você vai morrer no mesmo lugar que você derramou o sangue daquele inocente. Mas espera aí, como é que no Salmo a gente canta misericórdia, Senhor, e na primeira leitura a gente diz que Deus está dizendo, você vai morrer no lugar onde você derramou o sangue? Parece que tem um Deus violento e um Deus misericordioso. Isso nós chamamos de aporias, as contradições. E aí nós deveríamos nos perguntar hoje, mas como é que pode um Deus ser violento? Como é que Deus pode castigar os homens? Meus irmãos, Deus castiga os homens porque Ele quer tirar o melhor do coração do homem. Deus às vezes permite a punição do homem para que o homem possa ter tempo para se arrepender. Como nós escutamos no Salmo, é belíssimo. Se Deus cura, se Deus fere, Ele também cura a ferida que fez. Realmente Deus nunca deixa o homem somente ferido. Deus é capaz de cuidar daquela ferida que Ele permitiu que o homem sofresse. E é isso que nós escutamos hoje. Desde ontem nós estamos escutando essa história de Nabote. Nabote era um pobre que tinha recebido somente uma herança do seu pai, uma vinha. E Acabe, que era um rei que tinha uma série de terras, ele se encantou justamente por esse pedacinho de terra. E ele ficou triste porque Nabote não queria vender a herança que recebeu do pai. E aí entra a sua esposa astuta, Jezabel. Jezabel inventa uma calúnia, inventa um pecado só para que Nabote fosse condenado à morte. E assim Nabote é morto por causa dessa calúnia inventada por essa mulher, e assim Acabe pode pegar posse aquela terra que ele tanto queria. Isso aqui também nos deve nos chamar a atenção. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas malícias, porque as nossas malícias podem levar um inocente à morte. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado com o que nós falamos dos outros, porque pode ser a causa da perda de uma imagem, da perda de um emprego, de um matrimônio. Muito cuidado com aquilo que a gente fala dos outros. Mas é interessante porque depois que o profeta Elias diz essa punição da vida de Acabe, o que Acabe faz? Ele se coloca em um exercício de penitência, pedindo a misericórdia de Deus e se arrepende. É para isso, irmãos, que Deus às vezes permite a punição na nossa vida, para que a gente possa mudar de vida.
Porque às vezes, quando vem um sofrimento na nossa vida, é quase um chacoalha. Acorda, não é isso o seu caminho, não é aí para você estar. Deus está te dando uma chance para você mudar. Por isso, irmãos, peçamos uma graça de Deus de não desperdiçar o sofrimento quando vem na nossa vida. Porque se vem um sofrimento, se vem uma desilusão, se vem uma doença, é uma graça que Deus nos permite para mudarmos de vida.